Boa noite, galerinha. Aqui é o Caio Dominique. Vamos lá falar hoje um pouco sobre Death Note, né? E se for real, no caso? Vamos lá. As nossas opiniões formadas, né? Aqui, como todos os dias, na internet, na televisão, nos jornais. Notícias são quase sempre as mesmas, são ruins, né? Como dizia o Light, assaltos, assassinatos e corrupção. E se você pudesse fazer algo em relação a isso? Gostaria de mudar o mundo, varrer o mal da sociedade, limpar o mal de toda a terra e injustiça? E se o poder da vida e da morte estivesse na palma da sua mão? Dessa mão. E se o caderno da morte pudesse te dar esse poder? Hoje, em 2026. E cada segundo que passa, o Deus da morte chega mais perto, mais perto e mais perto, e vivemos a nossa vida como se não houvesse um fim. Nunca paramos para pensar na morte às vezes, né? Ela pode estar ao nosso lado, nesse exato momento. E ele pode ir de pessoas todos os dias, né? Certamente será o último dia de alguns de nós. Todo dia. E nunca teremos o poder sobre a nossa própria morte, sobre a nossa vida. Mas se o caderno da morte fosse seu, o que você faria? O Death Note, se for verdade, se ele for verdadeiro, vai saber, né? Mistério aí. Qual a opinião de vocês? Um Death Note real aqui, fisicamente na mão de vocês nessa ocasião, nesse momento. Desde os primórdios da humanidade, a morte é um assunto que intriga e fascina o homem, né? Os mistérios que a cercam historicamente movidos pelo medo, pela ansiedade e a angústia de encerrar e encarar o fim de nossas vidas. E se vivêssemos em uma sociedade que todos soubessem em que dia vão morrer? Você escolheria saber? E se você fosse dono de um caderno que bastasse escrever o nome de alguém e essa pessoa morresse? Parece bizarro, né? Mas vamos sair da ficção e tentar imaginar algo na vida real. Esse poder estar nas nossas mãos, ou quem sabe na sua. Fala sobre a finitude humana que provoca um certo desconforto, mesmo que essa seja a única certeza da vida, né? A morte. Não se pode olhar para frente, nem o sol, nem a morte. O olhar o sol ofusca a nossa vista, encarar a morte perturba a vida, né? O que você faria? E se o caderno da morte fosse seu? Escreveria o nome de alguém? Mas e se o caderno fosse de outra pessoa? Como seria o killer, assassino, né? Kira, o terrorista ou um louco cruel, o dono desse caderno começaria então a mandar cartas para a imprensa revelando o nome das mortes de amanhã, como no Death Note? Assustador, né? E se todos os dias os jornais divulgassem a próxima lista de mortes? Pelo mundo, uma espécie gigantesca de, vamos dizer assim, classificados. O seu nome poderia estar lá. Imagina uma sociedade em que a premonição da morte fosse comum. Você estaria pelo Facebook e de repente a próxima lista de nomes marcados no Death Note, a morte tornaria comum e as pessoas poderiam ter medo, ou o mundo entraria em pânico, né? Mas não esqueça que antes de usar o caderno, leia as regras. Tudo tem regras e suas consequências. Então vamos lá. Número 1. O humano que tiver o seu nome escrito no Death Note morrerá. Número 2. A escrita do nome não terá efeito se o escritor não tiver em mente o rosto da vítima, assim pessoas que compartilham o mesmo nome não serão afetadas. Número 3. Se a causa da morte for escrita dentro dos próximos 40 segundos após o nome ser escrito, assim acontecerá. Desde que sua causa não seja impossível, né? Também não vamos fazer, né? E se a causa da morte não for especificada, a vítima morrerá de ataque cardíaco. E número 5, após especificar as causas da morte, detalhe podem ser escritos, né, nos últimos 6 minutos e 40 segundos seguintes.
Pois é, pois é. Com todas essas regras, nós temos que imaginar, né, o nível da gravidade, qual seria o método por resolução. E agora a regra número 6. Após este caderno tocar o solo, ele passa a ser da propriedade do mundo dos humanos. Número 7. O humano que tocar no Death Note, logo após este chegar ao mundo humano, será seu novo proprietário, né? Como aconteceu com o Light. Então me diz, qual o dia da sua morte? Na vida real, a ciência pode estar próxima de criar, né, algo próximo ao Death Note. Não que a causa da morte, mas que revela se você iria morrer em um tempo pré-determinado, próximo. Uma história diferente da ficção, né? Mas igualmente assustadora. Pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, afirmam ter descoberto uma forma de diagnosticar a morte através do olfato, né? Estudos realizados com a diminuição das sensações olfativas, né, pode ser uma premonição da morte nessa experiência. 3.000 voluntários entre 57 a 84 anos e foram avaliados diante das situações específicas, sendo orientados a identificar os aromas do couro, rosas, peixe, laranja e hortelã. 5 anos depois, os pesquisadores repetiram o teste e misteriosamente descobriram que 430 dos participantes haviam morrido. O pesquisador Jean Pinto, que comandou o projeto, né, identificou um fenômeno que possivelmente viria a prever a morte. Você acredita nisso? Constataram que do total de 430 mortes, 39 foram diagnosticados com anosmia, perda total do olfato, e 19% das mortes sofriam de hiposmia, perda parcial do olfato, né? Normal. Esse fenômeno acabou se revelando como indícios mais precisos da morte do que o diagnóstico de enfisema, câncer, ataque cardíaco, derrame ou diabetes. O diagnóstico dessa disfunção olfativa pode ser o prenúncio ameaçador do fim. O mesmo coloca o seu nome no caderno da morte no último minuto desse vídeo. É provável que 107 pessoas tenham morrido no mundo inteiro. A morte nunca para, né? A cada segundo, a vida por vida se vai. Mas você já parou para pensar, se o poder da morte estivesse hoje em suas mãos? Essa é a questão, né? Você usaria esse poder? Revelaria quais pessoas morreriam? Ou vontade de ter o poder de Deus em suas mãos poderia te tornar seu pior lado? O pior de todos os seus pesadelos, segundo Freud, ninguém acredita na sua própria morte. Nós negamos pensar nisso, convencidos da imortalidade. É uma vida com os dias contados. Quem sabe, nas nossas últimas horas durassem mais, aproveitaríamos os dias, as pessoas viveríamos mais, né, de pensar, e se o Death Note existir? O mundo seria um lugar melhor? Ou viveríamos em pleno caos? O acaso da morte como lei, muitas pessoas viveriam seus últimos dias ao crime e à desordem. O mundo se tornaria um lugar, uma arena, e o medo tomaria por completo nossas mentes. E se eu lhe contasse que a sua morte está marcada, o que você faria? Death Note. Não, isso for verdade. Obrigado, galerinha. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma opinião formada em relação. Era só um resuminho para quem é super fã de Death Note, né? E é isso aí. Vamos. Até a próxima.